E aí gangue, eu sou o Fabiano e a gente está de volta com mais um vídeo na cobertura No Man's Sky, vídeo todo dia aqui com novidade para vocês. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as novidades que a IGN soltou ontem. Aliás, esse vídeo foi produzido pela Sony, mas ele foi liberado no canal da IGN. Eu não entendi isso, algum acordo entre eles. Eu preferia que ele fosse lançado no canal da Sony, porque a Sony não é enjoada com direitos autorais. E como não lançou pela IGN, eu vou ter que restringir o uso de imagens aqui. Só vou poder mostrar alguns frames para vocês, mas tem muita coisa legal, muito design novo que a gente não conhecia e vai valer a pena. Antes de começar, você já sabe, eu vou pedir o seu like. Se você já conhece o canal, deixa o like aqui, já conhece a qualidade. Se não conhece a qualidade ainda, veja até o final e avalie se eu mereço o like. No canto esquerdo superior a gente tem um link para playlist aqui, são vídeos diários na cobertura do Man's Sky. Tem muita coisa que você pode não ter visto, então clique lá e confira. Esse vídeo tem muita informação e eu dividi ele em duas categorias para vocês. Primeiro eu vou falar do design, em outro vídeo que eu devo soltar amanhã, provavelmente eu vou falar da opinião das pessoas. Então primeiro o design, depois as pessoas que estão desenvolvendo o No Man's Sky. Para quem já acompanha a cobertura do No Man's Sky aqui no FBN Games já sabe, eu fiz um vídeo sobre isso, falando da influência do design de No Man's Sky. E essa influência principalmente em capa de livros antigos de ficção científica, da década de 60 e 70. Então aqui eles estão falando a mesma coisa, mostraram algumas capas de livros aqui muito interessantes, eu quero até procurar depois para ver se eu acho na internet esses livros aqui que tem muita coisa legal. Algumas dessas aqui eu acho que eu até tinha mostrado algumas imagens, tem muitas naves legais. Uma coisa que elas têm em comum é que elas são bem diferentes, bem retrô, e elas são muito coloridas. A cor deles, das naves, é muito vibrante, são cores bem alegres, e No Man's Sky vai ser sempre assim, todo colorido, com essa imagem retrô, e com muita coisa interessante, que é muito legal porque foge muito do design de ficção científica que a gente está tendo hoje. A ficção científica que a gente tem hoje, como o Chamber já falou, é basicamente uma guerra futurista, é tudo meio cinza, tudo muito moderno, as armas são laser, mas é basicamente a mesma coisa que a gente tem hoje, um pouco mais futurista. E esse visual retrô que eles estão trazendo aqui é muito legal porque é uma visão da ficção científica nos anos 70, então que é muita coisa interessante e o estilo é indiscutível, é muito bonito mesmo. Na capa desses livros aqui tem até uma criatura que eu não sei se foi essa mesma capa, mas tinha uma coisa bem parecida com essa aqui que eu usei, que são tipo esses tripods aqui com os tentáculos que estão pegando as pessoas. É muito estilo daquele filme Guerra dos Mundos, é muito interessante. E tem muitos livros legais aqui, eu adoraria ter todos para mim. Vou dar uma procurada depois na internet, se alguém de vocês achar, por favor me comunique, principalmente em PDF, que é muito interessante, deve ter muita arte da hora aqui. Essa aqui é uma das ilustrações abertas no livro que eles mostraram que me chamou muita atenção. Vocês podem ver aqui do lado esquerdo a gente tem Saturno, ou um planeta parecido com Saturno, né, que tem os anéis aqui, formado por asteroides gigantes, mas o que me chamou mais atenção foi que em um dos asteroides ele foi cortado ao meio aqui aparentemente, e tem uma cidade nele, e para quem conhece, se você observar bem aqui, dá para ver que essa cidade é nitidamente Nova York. E a ilha de Manhattan aqui no meio, tem até o Central Park lá na frente, o World Trade Center ficaria mais na ponta aqui quando tinha, né, agora não tem mais, mas é nitidamente Nova York. Então imagina, se eles estão mostrando isso aqui, isso pode ter sido uma inspiração muito grande para No Man's Sky. Eu não digo uma cidade, né, do tamanho de Nova York, mas imagina um asteroide com uma base, com qualquer coisa sobre ela. Tanto que seria interessante a gente achar isso no espaço em No Man's Sky. Eu curti muito mesmo. Esse frame aqui são de criaturas que a gente viu, eu pelo menos não tinha visto, não lembro se elas já apareceram, mas agora tá bem pertinho, aqui tá em close, então dá pra gente ver muita coisa legal. Se você separar somente a cabeça dessa criatura aqui, claro que tá um pouquinho diferente, mas lembra muito a cabeça de uma vaca. Então é uma vaca ET, só que o corpo tá totalmente diferente. Como um dos designers falou, a gente vai ver mais em detalhes isso amanhã, no vídeo de amanhã. Ele usa referências no mundo real, ele pega criaturas do mundo real, mas tenta colocar isso de uma maneira diferente para parecer que elas são de outro mundo. Então achei bem interessante. Aqui a gente pode ter tido influência assim de mamíferos aqui da Terra. A cena continua, a nossa vaquinha vai embora, a mimosa vai embora, e atrás dela tinham dois bichos que são mistura de tatu com porco, com várias outras coisas, com um dente que me lembra um dente de um javali, e é basicamente aquilo que ele falou. Ele pega influências no mundo real, criaturas reais, misturam, colocam alguma coisa diferente para parecer que elas são de outro planeta. Isso faz todo sentido porque é evolução, né? Teoricamente a gente vai ter coisas parecidas que lembram coisas da Terra. Eu acho que seria natural isso. A gente vai ter muita coisa exótica, mas também vai ter muita referência na Terra, que é inevitável, né? Essa próxima imagem é a parede da Hello Games, uma das paredes, né? Cheia de referências aqui. A gente já viu alguma coisa nesse sentido aqui, algumas ilustrações estão até aqui, mas tem umas novas. Eu acho que eles vão evoluindo o trabalho, vão atualizando o muro, e a gente vai ver algumas em detalhe aqui, nem todas a gente vai ter detalhe, mas tem muita coisa que vai ter. Aqui em cima eu vou
dar um zoom, a qualidade vai cair um pouquinho, mas é só pra gente ver melhor. São 6 variações da Multi-Tool, a multiferramenta que a gente vai ter. A gente já viu várias diferentes nas gameplays e essa aqui é um pouco diferente, então só pra gente ver também as variações que podem ter na geração procedural da multiferramenta também. Essa próxima foto é legal que ela dá um zoom aqui nessa imagem, eu vou dar um zoom maior ainda para vocês verem melhor. Tem algumas rochas, alguns cristais, algumas rochas, algumas construções aqui totalmente alien. Isso aqui não é referência do planeta, acho que eles criaram justamente para parecer que a gente está em um lugar bem diferente da Terra. Eu achei bem legal também. O restante a gente vai ver com detalhes mais tarde. Essa imagem é muito bonita e ela mostra um pouquinho do que a geração procedural pode fazer. Essa primeira criatura aqui, a gente está vendo, é basicamente a mesma criatura com variações, né? E muda bastante. A primeira tem uma carinha com um bico que parece uma galinha e várias partes ETs. A segunda lembra mais um dragão a cabeça, com um biquinho também mais lembra um dragão e tem uma cauda mais alongada. E ela tem asas também, notem que são 2 pares de asa e ela é muito louca, tem um pé com a unha roxa aqui, bem interessante. A da direita já tem uma cabeça mais fininha um pouquinho, eu me arriscaria a dizer que foi inspirado em um cavalo marinho, alguma coisa nesse sentido. No canto esquerdo inferior a gente tem uma criatura com uma mini tromba, parecendo um elefante aqui. São 6 ou 8 olhos, não tenho certeza se esse da frente aqui é olho também ou se não, mas são vários olhos, com uns esporões aqui na cauda, uma criatura bem feia. E logo abaixo a gente tem variação desse dente de marfim aqui, né? Se fosse um elefante, por exemplo. Tem um bem maior e um bem menor. Então dentro da mesma criatura a gente tem variações também. A da direita parece um inseto. Ela tem alguns pares de olhos também, acho que 2 pares, né? Aparentemente ela tem 4 olhos. E tem 2 dentinhos aqui parecendo vampiro e tem asas também. Ela lembra muito um inseto. Não é o caso, não acho que seria um inseto, seria uma criatura, mas foi nitidamente inspirado em um inseto. E aqui embaixo a gente tem variação com 2 bracinhos que a de cima não tem. A última figura aqui, ela tem uma pata totalmente estranha, eu não entendi se são 4 patas ou se eles estão simulando ela caminhar. Eu acho que são 4 patas mesmo, mas em cima ela tem a mesma base, é tipo uma coxa e 4 pernas embaixo. Uma coxa e 2 pernas, né, de cada lado. Então achei bem legal, bem diferente, o braço dela é muito estranho e a boca mais estranha ainda. Esse bichinho esquisito aqui, eu fiquei em dúvida se era um rato ou um canguru, eu acho que os dois. E o segundo aqui, ele tem um rabo mais nojento que o primeiro é até mais bonitinho, lembra mais o canguru. O da direita tem um rabo mais nojento, as patas mais nojentas e uma pintura parecida com a pintura de uma onça aqui nas costas. Na próxima é a continuação daquela imagem, tem uma terceira variação do mesmo bichinho, que está com a cara um pouco diferente e está com o rabo achatado também. Então essas são algumas variações da geração procedural. Esse bicho verde aqui também é muito louco, a gente não tinha visto nada parecido. Aqui do centro ele tem uma carapaça de caramujo, não sei se esse é o nome, aquela estrutura do caramujo. A cara dele lembra uma aranha, porque tem muitos olhos, mas tem muitos dentes também, essa parte já é ET. O rabo dele tem várias coisinhas do lado aqui, que eu não sei o nome, não sei dar nome a isso, porque é ET, não conheço, não tem intimidade. E várias variações aqui do lado esquerdo, a gente tem um pedacinho de uma que tem uma luz que sai no papo aqui, que é muito nojento e muito estranho. Eu vou avançar mais uma imagem, porque agora o zoom volta, ele dá um zoom out, e tem mais variações ainda. Então a gente vê com uma única criatura a possibilidade que tem de quantidade de coisas diferentes que eles estão criando aqui. Então imagine, isso aqui é uma coisinha que foi mostrado pra gente agora, deve ter muita criatura bem louca mesmo, que a gente nem faz ideia. Imagine as variações que a gente vai ter dessa criatura. E tinha gente que tava com medo de ser repetitivo, criaturas parecidas, muda só um pouquinho. Já tá dando pra gente começar a perceber que não é bem assim, né? Essa imagem é aquela mesma daquele primeiro que a gente mostrou, mas aqui ao centro tem uma criatura que está até preto e branco, é uma ilustração em preto e branco aqui que eu achei muito interessante. Eu não sei qual é a escala dessa criatura, mas imaginem se a gente for pequenininho e um bicho desse gigante, maior que o elefante, chega perto da gente. Vai ser assustador. Tem um dos dinossauros azuis aqui que a gente vai ver mais à frente. Essa aqui aparentemente é uma coruja normal, a única diferença que eu achei de uma coruja aqui é a pintura, ela é azulada com detalhes em vermelho, não é nada alien pra mim, essa aqui tá bem terrestre mesmo, mas se eles colocarem aqui deve ter um motivo, né? Vamos ver o que eles vão fazer com ela. Essa é aquela do dinossauro que eu falei pra vocês, a gente inclusive já viu uma gameplay que tem um dinossauro desse aqui, um desses, só que ele é vermelho, deixa eu ver se eu acho a imagem, esse aqui, ele é vermelho, com essa coisa que eu não sei o que é na cabeça dele, se é um chifre ou o que é. Tem uma criatura alada aqui também, um bicho que tá voando aqui, muito legal. E notem que essa membrana dessa criatura que voa, a gente tem a impressão de que a luz do sol está atravessando, ela tem aquela impressão de ser bem transparente mesmo. Eu achei muito legal isso. Eu vou voltar na foto anterior, porque a gente vai ver variações. É um dinossauro, mas ele tem muitas variações, principalmente nesse, eu vou chamar de chifre, essa coisa na cabeça dele. Não sei o que é, mas vou chamar de chifre. Então tem vários desenhos, a
gente olhar que cada cabeça é diferente por causa disso, e o pescoço tá diferente, os espinhos ou seja lá o que for isso aqui que eles estão colocando, a cauda de cada um é diferente, tem um com cauda dupla, tem um com cauda cheia de pontas, tem um com a cauda pequenininha, esse aqui de baixo é dentuço, muito engraçado a cara dele, parece um bode com uma foca tudo junto, não me entende, um leão marinho, né, a foca não. Então também isso aqui é pra gente ter uma noção das variações que a gente vai ter, são muitas criaturas legais que eles estão começando a mostrar um pouquinho mais agora, porque tá chegando perto do lançamento do jogo, e eles querem aumentar ainda mais o nosso hype, como se fosse preciso, né, como se o hype já não estivesse lá nas alturas. Essa aqui é uma foto muito importante, reparem que aqui no canto esquerdo superior a gente tem os Corvex, e muita gente perguntou se os aliens, os NPCs seriam procedurais. Eu falei que não, porque eu tinha uma informação de um jornalista que falou que não, que eles eram criados, mas essa foto aqui fala o contrário, porque a gente tem variações da cabeça, mesmo que seja pequena a variação, a gente vai ter variação dos Corvex. Outras raças podem mudar mais, porque esse aqui é tipo um capacete, eu imagino. Então imagine os NPCs que vão ter uma cara orgânica, que não estão usando esse capacete aqui. Eu acho que a variação vai ser maior ainda, porque aqui fica muito limitado à tecnologia, ao design do capacete, né? Mas tá muito legal. O mais parecido com o que a gente viu na gameplay, se bem que aquele azul lá era amarelo, né? Mas o mais parecido é o da esquerda aqui, mas mesmo assim ainda não é exatamente aquele design. Falando em NPCs, a gente vai ver aqui agora a criação de outra raça de NPC. Por que eu acho que é NPC? Porque ele é um bípede. Tudo bem que ele pode ser um alien, né? Também um bípede primitivo, alguma coisa assim. Mas eu tenho a impressão de que ele é um NPC. O cara tá trabalhando aqui no ZBrush, esse programa do monitor da esquerda é o ZBrush, que ele tá tipo esculpindo. Eu vou passar a foto aqui pra vocês verem a criatura de corpo todo. Tem até um pipiozinho bem pequenininho ali, coitadinho. Vai fazer o quê, né? Espaço, vai ver que o padrão é outro. Então tá, aqui ele virou, dá pra gente ver que é uma coisa bem rudimentar, mas eu vou dar um zoom na próxima imagem e olhem o nível de detalhes que a gente tem somente no rosto, na cabeça dessa criatura. Provavelmente aqui ele tá dando mais atenção à cabeça, porque pode ser a variação que a gente acabou de falar. Ele pode estar construindo essa cabeça e depois ele faz cabeças diferentes e eles vão trocando e muda um pouquinho o corpo e vai gerando essa diversidade que a gente tem de NPCs. Então esse aqui teoricamente é um NPC também, porque ele é um bípede, a gente não tinha visto criaturas bípedes ainda nesse nível aqui. Eu acho que ele tá bem humanoide, né, para ser um animalzinho, uma criatura qualquer. Eu acho que tem tudo para ser um NPC, então veja o nível de detalhes. Aqui é só escultura, esse programa é muito bom, eu já usei ele, eu não sou muito bom no ZBrush, mas eu já cheguei a usar e o potencial é gigante, é muito legal para modelagem mesmo. Essa imagem é muito legal porque a gente está vendo a nave aqui, é uma variação, eu vou arriscar dizer que é a variação da nave científica. Por quê? Porque ela tem um cockpit muito parecido com aquela nave Corvex que a gente já viu o Shamor utilizar. Se vocês eliminarem essas turbinas e essa frente aqui diferente, o corpo aqui, a parte superior lá atrás, o dorso da nave, digamos assim, é muito parecida com a nave Corvex. A cabine é muito igual. Essa aqui dá pra gente ver também que a cabine é o mesmo padrão, ela subiu um pouquinho aqui, aparentemente ela tá mais elevada, a bundinha. Eu me arrisco a dizer que é uma nave científica, isso não é oficial, é minha opinião, mas eu posso estar enganado. Uma outra possibilidade é que seja o LifePod também. A gente tá vendo aqui em cima, tá bem baixinha a qualidade, bem pequenininha, vou dar um zoom pra gente ver um pouco melhor, mas são naves bem mais simples também. Diferente daquela anterior que a gente viu, que é um pouco mais elaborada, essa aqui são mais simples. Então pode ser sim o LifePod, que também será gerado proceduralmente. Então tá, o LifePod é o seguinte: você morre no espaço, você vai perder sua nave e tudo que você não salvou. Tudo que tiver salvo continua, mas o que você não salvou você perde. Tanto da nave quanto de mercadorias. Você mantém o seu traje espacial, o seu jetpack e o dinheiro que você tinha salvo. Se não tiver salvo, já era, um abraço. Então, para não ficar sem nave, você vai ter um LifePod, que é essa nave bem simplesinha. Ela não vai ter o Hyperdrive, é só para você ir pro planeta mesmo, minerar, acumular recursos, trocar por unidades, vender, né, acumular unidades para poder comprar uma nave. Então é tipo a nossa navezinha reserva. Pode ser que seja ela, então. É uma teoria, vamos aguardar o lançamento pra gente ter essa confirmação. Aqui a gente vê um artista trabalhando também nas naves maiores, que são os cargueiros, provavelmente. Elas vão ser geradas proceduralmente também. Aqui no canto esquerdo superior da tela dele, tá bem pequenininho, mas a gente vê que tem muitas variações dessa mesma nave aqui. Uma outra tela agora com plantas, que também são geradas proceduralmente e tem várias plantas diferentes. Essa árvore aqui com a folha um pouco alaranjada com o branquinho na ponta, que eu acho que é a neve que tá congelada, né? É naquele planeta Bavari 5, se eu não me engano, esse é o nome do planeta. Eu não tenho anotado aqui agora, mas acho que é isso mesmo. No monitor da direita a gente tem uma planta com a folhagem azul.
E o Grant Duncan falou, amanhã a gente vê detalhes disso, mas ele falou que além do design das árvores, elas têm que coincidir também com a programação de cores, né? A teoria de cores que eles têm para ficar um visual interessante. Então a gente tem várias cores diferentes aqui da folhagem da árvore, além da modelagem, as cores têm que combinar, né? Então você não pode simplesmente jogar uma planta de qualquer cor em qualquer vegetação, porque nem sempre vai dar uma combinação legal. Agora a gente vai para geração procedural das naves. Algumas coisas aqui parecem que foram feitas à mão. Acho que eles criam um modelo base, depois criam as variações à mão. Tem até o modelo da esquerda aqui que alguém eliminou a turbina de cima, a terceira turbina, né? Parece que não gostaram, mas é bem legal. E na próxima foto a gente vai ver que tem muitas e muitas variações da mesma nave. Vocês podem reparar que o cockpit é o mesmo, o que muda aqui são as naves, o motor, as armas, né? Então essa é a geração procedural. O cockpit dessa nave aqui vai ser basicamente o mesmo, com variações de cores apenas e o restante dos equipamentos. Mas é muito legal, imaginem centenas de naves desenhadas e milhares de variações de cada uma. Vai ficar muito diversificado, vai ficar muito bonito no No Man's Sky. Esse aqui são só esboços de... eu acho que são estações, não sei se é aquela estação espacial ou alguma coisa que vai ter no planeta com outra função. Mas é bem legal, a gente tá vendo aqui até a numeração em cima e elas têm muitos modelos diferentes. O design de No Man's Sky acho que vai ser muito diversificado. Pelo pouco que a gente viu já deu para notar isso. Nessa imagem a gente tem uma baleia bem estranha, com um bigodão aqui caído. A gente não tem uma proporção, não tem nada aqui pra gente comparar o tamanho dela, não sei se ela é gigante ou se ela é pequenininha. Pode ser um peixinho ou pode ser uma baleia, né? Como a gente não tem uma referência aqui ao lado dela, a gente não tem como precisar o tamanho dela. Espero que tenham baleias também no espaço, né? Porque prometeram Space Whales pra gente aí. Vamos esperar pra ver. E nessa imagem a gente vê um dos artistas da Hello Games desenhando alguma coisa aqui que eu acho que é uma turbina. Não sei exatamente o que, mas é peça para uma nave. Para geração procedural eles modelam independente um da outra e depois eles vão combinando e alternando para ter essas variações. E com essa imagem a gente encerra essa parte da cobertura aqui que fala do design. Amanhã, como eu já falei, a gente vai ver uma parte dedicada às pessoas, aos artistas que trabalham na Hello Games. O salve de hoje vai para Dogovisk, Eden Ciati, Lucas Diniz, Jonathan Martins, Telmo Nascimento, Túlio05FN, Barry Allen, Luiz Miguel Veiga, Fábio H. Cronst, Alisson Ramos, Emanuel Mariano, John Lennon, Rodrigo Almeida, Paulo Lucas e Wesley Soares. Você também pode aparecer no Destaque FBN, é só ir lá no Twitter, o endereço está na sua tela agora. Você vai lá e dá um RT, que é um retweet nos posts para os meus vídeos aqui do canal. Você já sabe, né? Eu adoro like, adoro novos inscritos, mas o que eu realmente gosto de fazer são vídeos de No Man's Sky para você. Aquele abraço e tchau, tchau.